Fala, povo! Chegamos com mais um impacto diretamente aqui dos estúdios da Cristo Vive São Paulo, o nosso refúgio, diretamente daqui para você e na sua casa. E nós vamos hoje juntos, como sempre, crescer muito em conhecimento, crescer nessa graça maravilhosa. Antes de eu entrar no tema de hoje, eu quero só lembrar que o impacto nasceu justamente para isso, para tirar pessoas de uma vida escrava, uma vida medíocre, uma vida que está presa, aprisionada em um sistema legalista enfermo, um sistema religioso. E eu tenho ensinado sobre isso já há mais de 30 programas que nós temos falado, temos ensinado o povo de Deus, levado conhecimento para que a destruição seja cessada, porque Jesus fala que o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Então, esse conhecimento, eu conheço centenas, milhares de pessoas que foram libertas do legalismo, que foram libertas de uma vida aprisionada do sistema do mundo, enfim, ao conhecerem a graça de Deus. E é isso que eu trago mais uma vez no programa de hoje. Então, fica comigo até o final. Você sabe que em cada impacto nós temos muita revelação da parte de Deus, temos muito conhecimento. Eu sempre falo para você pegar a sua espada, pegar a sua palavra de Deus para nós conferirmos coisas espirituais com coisas espirituais. Nos últimos programas eu tenho ensinado sobre isso, né? Sobre essa questão de não existirem três deuses, né? Não existe a expressão Santíssima Trindade na Bíblia, não existe essa questão de um Deus Pai numa pessoa, um Deus Filho na outra pessoa, um Deus Espírito Santo. Eu já falei sobre isso, então, ainda aqui nesse início, se você perdeu algum dos programas, nós temos todos eles arquivados no nosso canal no YouTube. É só você procurar como Cristo Vive SP no YouTube, você vai achar toda a nossa playlist, Programa Impacto, e você pode ali assistir, rever, enviar para outras pessoas. Enfim, todos os nossos programas estão ali armazenados. Falando no YouTube, se você nos acompanha do YouTube, eu quero dizer para você agora, dá o like nessa transmissão, já compartilha com alguém, já curte, já comenta alguma coisa aqui para que todo esse material, todo esse conhecimento seja impulsionado. Nós costumamos dizer isso, seja um missionário digital. Então use aí as suas redes sociais, use tudo que você tem de arma nas mãos para impulsionar a graça de Deus. E também aqueles que nos assistem pela TV Milagro Brasil, estamos juntos nessa parceria, essa grande porta que o Senhor nos abriu, pregando a palavra, a sã doutrina, e nós chegamos na TV Milagro todos os dias às 20 horas, trazendo alimento espiritual. Nossa missão aqui é alimentar espiritualmente o povo de Deus, e nós estamos aqui fazendo isso com toda a excelência que Deus merece. Dito isto, vamos ao tema do nosso programa, o tema central, né? Quando nós falamos que não existe Santíssima Trindade, como eu disse na introdução, as pessoas perguntam, mas se não existe Santíssima Trindade, por que a Bíblia então fala que Jesus, que Cristo, assentou à destra de Deus? Essa é uma pergunta muito feita quando nós pregamos, quando nós ensinamos à luz da Bíblia Sagrada que existe só um Deus, Jesus Cristo é o próprio Deus, em três manifestações distintas, portanto um Deus que se manifestou de três formas, como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito na consumação dos séculos, porém é o mesmo Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você perdeu os últimos programas, você vai lá no YouTube e você acessa. Eu quero iniciar falando justamente o que Paulo escreve em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo é aquele que teve a revelação da graça de Deus. Quando você conhece pela Bíblia Sagrada a história do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de Cristo e num determinado momento ele estava ali num cavalo, o próprio Senhor encontra ele ali num cavalo, ele tem um encontro com o Senhor, ele cai do cavalo, o Senhor muda o nome dele de Saulo para Paulo, toda essa história, e ele passa dali então a ser um pregador da palavra, ele passa ali a ter um encontro com Cristo. Depois, mais para frente, ele é levado ao terceiro céu, ele ouve da boca do justo, do próprio Deus, esse que nós estamos anunciando aqui, coisas inefáveis, que ele diz que recebeu, não sabe se no corpo, fora do corpo, e ele traz essa revelação. Então, a Paulo foi anunciado esse evangelho, aquilo que Jesus veio fazer, estabelecer a graça de Deus, foi revelado ao apóstolo Paulo, e é isso que Deus também, pelos seus desígnios, pelos seus propósitos, revelou para nós. Aqui, nosso ministério prega isso em São Paulo em 27, 28 anos que nós pregamos sobre esse evangelho, a graça de Deus, sem rudimentos de obras mortas, deixando de parte, como Paulo ensina, né, as doutrinas de Cristo, né, aquelas coisas, os rudimentos. Nós sempre falamos isso, né, que Cristo ele deve ser imitado, ele deve ser usado como exemplo nas suas virtudes, no seu caráter, naquilo que ele fez de bom, porém no cumprimento da lei. Cristo, como um judeu cumprindo a lei, ele não deve ser imitado, porque ele cumpriu a lei para que nós não precisássemos cumprir. Ele diz, né, o fim da lei é Cristo, na cruz, para a justiça de todo aquele que crê, nós cremos, e depois Paulo ensina que o justo vai viver pela fé.
a fé em Jesus Cristo, enfim, sem rudimentos, sem obras. Eu estou aqui fazendo um resumo de tudo que nós ensinamos em cada um dos nossos programas e depois Paulo escrevendo, ele vai ensinar, ele vai anunciar o Evangelho da Graça. Então nós temos os olhos iluminados e entendemos que as epístolas do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, elas são uma espécie de filtro da Bíblia. Nós vemos evidências da graça de Deus de Gênesis e Apocalipse. Paulo também ensina que toda a escritura é inspirada por Deus e nós entendemos que a graça de Deus, ela tem, sabe, os seus indícios, ela tem princípios desde Gênesis até Apocalipse, mas o que passa pelo filtro das 14 epístolas de Paulo, nós entendemos como é aquilo que Deus quer para nós, gentios, eleitos, predestinados, como a Bíblia nos chama. Então, eu estava dizendo isso para falar que agora ele escrevendo ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, ele fala assim, evidentemente grande, ou seja, é algo robusto, é um mistério da piedade, o mistério da graça. O que é esse mistério? Ele diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, está falando de Jesus, contemplado por anjos, ele foi servido por anjos, Jesus. Ele foi pregado entre os gentios, não só entre o povo judeu, ele também foi pregado, anunciado aos gentios, portanto nós que não temos sangue israelita em nossas veias. Ele foi crido no mundo, cremos nele e ele foi recebido na glória. Então hoje nós vamos continuar, vamos prosseguir a conhecer esse mistério. E eu sei, em nome de Jesus, você está tendo a revelação. Por que mistério? Porque Paulo fala que até Deus revelar isso era um mistério. Mas aprove a Deus, ele diz, revelar os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. De antemão, Paulo usa essa expressão. O que é isso? Antes da fundação do mundo. Então, a gente tem que começar esse programa já afirmando o que é bíblico. Só existe um Deus. Só Jesus Cristo é o Deus. Só Ele é verdadeiro, só Ele é justo. Então, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de Jesus, do Espírito Santo, nós estamos falando da mesma pessoa. Eu já trouxe esse exemplo em alguns programas. Eu, Fernando, eu sou um bispo, eu sou um pastor, eu sou o esposo da Cíndia, eu sou o pai do Lourenço, eu sou irmão do Natan, da Renata, enfim, eu sou o filho do bispo Rai. Mas eu sou a mesma pessoa. Eu sou dentista, na minha profissão. Então, o que é isso? Eu sou o mesmo, porém eu tenho ações diferentes. Assim, lógico que esse exemplo é um exemplo muito raso, mas só para expandir a sua mente, Jesus e Deus eram o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, em 3 manifestações distintas. Então, nós somos monoteístas. Nós acreditamos o quê? Num único Deus. Se nós acreditássemos em um Deus Pai, em um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, eu tenho dito isso nos últimos programas, nós seríamos politeístas, ou seja, teríamos vários deuses. Isso seria antibíblico, isso é pecado. Então o que significa ser monoteísta? Eu tenho falado essa palavra, eu quero trazer hoje, vai aparecer aqui na tela a tradução para você. Monoteísta do grego é monos, que significa único, e theos significa Deus. Então, único Deus, nós somos monoteístas, portanto nós acreditamos em um único Deus que tem um nome, que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Então nós não podemos permitir, à luz da Bíblia Sagrada, com o entendimento da graça de Deus, nós não podemos permitir uma pluralidade de deuses. Não posso ter mais que um Deus. Eu não posso acreditar que Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito... Não, é o mesmo Deus. Sabe, só um merece a nossa adoração. Nós não temos que adorar a 3 deuses diferentes, só um, Jesus Cristo. Nele está a plenitude da divindade, é o que diz a palavra de Deus. Então, só um merece a nossa obediência, só um merece a nossa adoração. Ele é absoluto, ele é infinito, ele é real. A Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Diz que ele é a brilhante estrela da manhã, diz que ele é o alfa, diz que ele é o Quírios, que ele é... Enfim, todos os nomes ali são contemplados em Jesus Cristo. Eu quero iniciar dizendo que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele orou para que a igreja entendesse o mistério de Deus Pai e Cristo Jesus serem a mesma pessoa. E é isso que a gente vai ver agora em Colossenses 2, 1 e 9. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta, ele diz assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses. Então Paulo estava falando para os colossenses, eu tenho uma luta por vocês, também pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqui entra eu e você, diga glória a Deus por isso. Nós não vimos o apóstolo Paulo face a face, mas ele já estava ali lutando por nós. Olha que coisa maravilhosa. No verso 2 vai dizer assim, para que o coração deles, portanto o nosso, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Então Paulo escreve isso aqui para que o amor esteja presente. E eles tenham, veja só, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha que expressão forte que Paulo usa. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente
o mistério de Deus Cristo. Então, Paulo já está dizendo aqui, o mistério que nós começamos lendo, ele escrevendo em Timóteo, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aqui ele está dizendo mais uma vez, para que nós possamos compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Olha o que ele diz no verso 3. Em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo é o mistério. Deus em Cristo. Nele, todos os mistérios, ou melhor, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo está oculto todo o conhecimento. Ele é a riqueza da glória. Verso 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha o que nós temos visto no dia de hoje. A igreja de Cristo, se você mudar o canal da sua TV, você vai ver exatamente isso aqui que Paulo está dizendo. Ele diz a expressão raciocínios falazes, pessoas com um raciocínio, com falácias, tentando ludibriar o povo de Deus e muitas vezes conseguindo. Então, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ensinos de homens, raciocínios falazes. E ele fala no verso 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, nós temos que estar firmes, radicados em Cristo Jesus, enraizados em Cristo Jesus. Verso 6, ora, como recebeste de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, olha lá, ele diz, radicados, ou seja, somos radicais na graça, temos que ser enraizados, é isso que está dizendo aqui, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8, cuidado, olha só o alerta do apóstolo Paulo, para mim e para você. Ele começa escrevendo aos Laodicenses, aos Colossenses e para aqueles que eu não conheci face a face. Nós entramos aqui, Então, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Olha o que nós temos visto hoje na Igreja de Cristo. Homens que se dizem pastores, homens de Deus sobre altares, com Bíblia na mão, que estão fazendo exatamente aqui, estão enganando, estão enredando as pessoas com vãs sutilezas, vãs pregações. Filosofias é a palavra que Paulo usa, conforme a tradição dos homens. Então, quando eu falo que existe uma tradição dos homens, você precisa entender e olhar para a realidade do mundo, da igreja de Cristo, do sistema religioso e falar, existe uma tradição. E o que as pessoas têm feito? Pegou a tradição e colocado sobre a Bíblia. Ou seja, a tradição ela é maior que a Bíblia. A tradição é maior que Jesus. A tradição evangélica, a tradição apostólica e romana é muito maior do que os ensinamentos de Jesus. É o que as pessoas têm feito. Mas Paulo já estava alertando aqui os nossos irmãos do passado. Os colossenses, os laodicenses, nós que não conhecemos ele face a face, entramos aqui também. Olha lá, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, as pessoas estão baseando a sua vida em rudimentos do mundo, em coisas mortas e não segundo Cristo. Olha no verso 9 que ele vai dizer, porquanto nele, quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude, a grandeza, o completo, tudo que antigamente eles tinham, o El Shaddai, já expliquei isso, o El Elyon, o Elohim, o Jeová Nissi, o Jeová Tzedekinu. Agora em Jesus, o nome está sobre todo nome. Nele habita toda a plenitude, toda a glória da divindade. Então, isso Paulo começa escrevendo dizendo que é um mistério. E esse mistério está sendo revelado pelo próprio Espírito para mim e para você. Ainda em uma outra carta, o apóstolo Paulo, em Efésios 3, agora no verso 1 ao 6, ele fala assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Paulo estava ali, eu sou preso, eu estou cativo em Cristo Jesus, porque eu amo a cada um dos meus irmãos, os gentios, aquele para quem ele foi chamado a pregar, os gentios predestinados. Verso 2, se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado. Olha aqui, as pessoas, sabe o que os pastores falam hoje em dia? Olha, não leia as epístolas de Paulo. Eu tenho alguns pastores, colegas, que não têm o conhecimento da graça, legalistas, que eles falam assim, já ouvi muitos deles falando para mim, publicamente, falando, olha, eu não prego as 14 epístolas de Paulo, eu não prego ali Paulo, Romanos, porque aquilo é muito difícil de entender. E Paulo está falando, olha só, a ousadia do apóstolo Paulo, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus que a mim confiada para vós outros. Paulo sabe o que foi confiado a ele. A ele foi confiado esse ministério, o ministério da reconciliação, o ministério que não foi aquele que foi confiado a Pedro,
da circuncisão, Paulo é o da incircuncisão. O que é isso? A graça de Deus. E ele está dizendo, ó, a mim isso foi confiado. Então, tendes ouvido a respeito dessa dispensação da graça, que é o que nós estamos pregando aqui. O que nesses mais de 30 programas que nós já gravamos e todo o conhecimento, 27 anos de história aqui em São Paulo, nós temos ensinado para o povo de Deus. O que nós temos ensinado? A respeito, segundo a revelação do apóstolo Paulo, segundo a dispensação da graça de Deus. Ele vai continuar no verso 3. Pois segundo uma revelação, olha lá, é por revelação. Não é por uma dor de barriga que o apóstolo Paulo teve. Eu não sei, eu não gostei de Pedro, eu não gostei dos 12 que andaram com Jesus, eu vou aqui trazer uma nova. Não, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Olha só, Paulo diz que é um mistério. E eu tenho que fazer o parênteses, não confunda mistério com ignorância espiritual. As pessoas hoje chamam de mistério aquilo que elas não entendem. Eu não sei o que é isso, os pastores, eu não sei ler o Novo Testamento aqui, Paulo, então isso aqui é mistério. Não, mistério que é revelado. Ele está fazendo ser conhecido esse mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Então, hoje você entende, hoje eu entendo, hoje nós estamos entendendo, porque o Espírito está nos revelando. Hoje nós estamos entendendo esses mistérios que Paulo estava já anunciando e que hoje o Senhor está fazendo isso crescer também, porque o fim está próximo e Deus está fazendo com que essa graça corra. Vamos continuar finalizando no verso 5 e 6. Ele diz assim: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Olha só, nas gerações passadas, antes, em outros tempos, não conheciam os mistérios. A partir de Paulo, os mistérios foram revelados. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu comecei a dizer que nós temos o filtro na graça de Deus e vemos a evidência da graça desde Gênesis, desde Abraão, desde lá no começo até Apocalipse. Então ele está dizendo aqui, ó, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos de Deus. Hoje nós conhecemos porque Paulo, a ele foi anunciado, foi revelado e ele pregou esses mistérios, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Verso 6 e último. A saber que os gentios, portanto, eu e você, nós, são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, o que nós entendemos com tudo isso que nós lemos aqui, essa carta de Paulo? Que nós fazemos parte de um plano perfeito. Eu quero que você fale na sua casa, fale assim, ó, eu faço parte de um plano perfeito, de um plano vitorioso de Deus. Ou seja, esse plano perfeito de Deus, ele não pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar, Satanás não pode frustrar. O legalismo, a igreja tradicional, a religião, a igreja romana, apostólica, os católicos, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Alguém pode estar me ouvindo agora e falar, mas eu já conheço a Bíblia há 40 anos, que eu ando com Jesus, o Evangelho. Talvez você teve um encontro com Cristo. Mas aprove agora, nesse tempo, o Senhor revelar coisas, mistérios que estavam ocultos. E esse é o tempo de Deus para todos nós. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Cristo se sentou à destra. E é o tema central de hoje. O que é? Cristo sentou à destra de Deus no céu. Não é o que diz a Bíblia? A Bíblia diz isso. Então, o que a gente tem que entender? Que destra ou mão direita significa máxima autoridade e pleno poder de Deus. O que significa destra? Destra significa máxima autoridade e pleno poder de Deus. É aqui que entra a confusão do povo. Então, destra não significa a mão direita, como as pessoas falam. Destra não significa o braço direito, significa máximo poder e autoridade. Quando você vai para os originais, quando você vai olhar a palavra destra no original, ela vai dizer isso. Destra significa máximo poder, máxima autoridade, habilidade. É isso que é. E agora eu vou mostrar para você com esse filtro, para você entender o que as pessoas fazem confusão. Agora com esse entendimento você vai ver que isso cai por terra toda a falácia que tem um trono do lado do outro, que tem um trono na direita, um trono na esquerda, um no meio, toda essa história. Porque não é a direita, é com máximo poder, é com máxima autoridade de Deus, é o significado da palavra destra, tá bom? Marcos 14, 60 em diante diz assim: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Então ele falou, você não vai responder nada ao que estão falando contra ti? Verso 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eles estavam ali, e aí, você vai falar que você é o Filho de Deus mesmo? Que você é esse Cristo, Filho do homem? Verso 62. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita. E é aqui que entra a grande confusão. Então eles falam, vocês verão Jesus assentado à direita. Esse à direita não é ao lado direito, é com máximo poder e com máxima autoridade. Então, eu sou e vereis o Filho do Homem assentado com máximo poder, com máxima autoridade do trono, do Todo-Poderoso.
vindo com as nuvens do céu. Então Jesus está sentado no trono todo-poderoso, com o máximo poder, com máxima autoridade. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, inconformado. Olha lá o que ele disse. Que mais necessidade temos de testemunhas? Estavam dizendo, que vocês estão ouvindo? Ele está dizendo publicamente. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Agora sim, verso 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Olha só que coisa estava acontecendo aqui. Jesus sendo ali peitado, Jesus sendo ali confrontado pelos judeus. Então Jesus foi cuspido, Jesus foi esbofeteado, porque ele disse que ele era o próprio Deus em manifestação de filho. Por isso, só fazendo um parênteses, quando nós ensinamos isso, quando eu estou pregando isso, olha, você não espere que eu ache que as pessoas vão jogar rosas quando eu falo que Jesus é o próprio Deus. Não, se o próprio Senhor, quando estava falando, olha, vocês verão o Senhor Jesus, eu sentado com máximo poder, com máxima autoridade do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens, olha, quando nós ensinamos isso, as pessoas também não nos jogam rosas, as pessoas ficam loucas, a tradição arranja os dentes. Então, eu sei, da mesma forma com que a tradição fica furiosa, eu sei que a Bíblia diz que a graça não é para todos. Talvez para você que está tendo os olhos iluminados, isso aqui é tranquilo, assim como é para mim, porque é uma revelação dos mistérios. Então eu sei que aqueles que são da salvação, que são da graça, eles irão entender por meio da revelação do Espírito. A Bíblia diz, não é por força nem por poder, é pelo meu Espírito, é assim que diz o Senhor. Então, eu creio que para você isso aqui está tranquilo, porque o Espírito está te revelando e você está conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, indo para frente, eu quero ler agora com você Atos 5:31. A palavra diz assim, Deus, porém, com a sua destra, olha lá, máximo poder e máxima autoridade. Agora você vai entender, não é a direita. Máximo poder e máxima autoridade. O exaltou o príncipe, olha lá, Deus exaltou. Não foi com a mão direita. Quer dizer que Deus, com toda a sua autoridade, com seu máximo poder, exaltou a príncipe, o Salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Foi isso que Jesus veio fazer. Deus, por que Deus? Porque Deus não tinha um braço direito, Deus era espírito. Então Deus, no seu poder, na sua máxima autoridade, exaltou, sabe? Outorgou ali em Jesus Cristo todo poder, toda autoridade, príncipe e salvador. Colossenses, olha só o apóstolo Paulo escrevendo, Colossenses 3, 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde que Cristo vive? Lá no alto, assentado à direita, do original dextras, ou seja, assentado com todo poder, assentado com máxima autoridade, com toda a habilidade de Deus. É aqui que você tem que entender, porque é aqui que entra a confusão do povo. Então não é a direita, não é outra cadeira, não é outro trono, é máximo poder e máxima autoridade. Verso 2, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só, está oculta, Paulo fala que é mistério, agora está falando, está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que estava oculto agora não está mais para você, Cristo em Deus, Cristo é Deus. Vamos lá, agora o salmista no Salmo 118, só para você ver a evidência da graça em toda a Bíblia, o salmista no 118, 15 e 16, ele fala, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Não é o braço do Senhor, não é o braço de Deus, que mais uma vez Deus era espírito aqui. Agora ele está dizendo o quê? A destra, o máximo poder, a máxima autoridade do Senhor faz proezas. E agora você está entendendo e eu creio que isso está trazendo paz ao seu coração. 16, a destra, mais uma vez, do Senhor se eleva. Não é a mão do Senhor, Deus não tinha um braço, Deus era espírito. Olha lá, a destra do Senhor, o poder, a autoridade, a habilidade do Senhor se eleva e a destra do Senhor faz proezas. Olha que coisa maravilhosa. Então, você vê que quando você entende a palavra, quando o Espírito revela, tudo fica simples, tudo fica claro e a gente passa a compreender os mistérios que estavam ocultos, mas não estão mais. Eu quero ir para o final falando para você que a Bíblia, em Apocalipse, também vai trazer e vai falar de um monte de evidência sobre isso. Vai falar que existe um trono no céu e que lá tem alguém sentado. Eu tenho 5 minutos para mostrar para você algumas passagens. Apocalipse 4, 2 diz assim, ó, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu, fala comigo, quantos tronos? Eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. João, ali na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse, ele pega e fala, olha, eis que vejo em espírito, não foi uma dor de barriga também, não foi um colapso, não foi porque ele estava velho, foi o Espírito que revelou. Eis armado no céu um trono, e no trono, nesse um trono, alguém sentado. Ele não viu 2, ele não viu 3, ele viu um trono e alguém sentado, e nós sabemos que é Jesus que está ali sentado. Apocalipse 7, 9 e 11 diz assim, ó,
Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Diante do trono e diante do Cordeiro. O trono, quem está no trono? O Cordeiro. Jesus é o Cordeiro, ele está no trono, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, ao Cordeiro que está no trono, que se assenta no trono, Deus se assenta no trono, e ao Cordeiro, Jesus que está no trono, pertence a salvação. É um trono, ele estava vendo um trono. Estava Jesus, o próprio Deus, o Cordeiro, a ele pertence a salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Não estavam rodeando os tronos, estavam rodeando um trono, porque temos um Deus, Senhor Jesus, sentado nesse trono. Os anciãos, os 4 seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Quem estava no trono? Deus. Ele estava sentado. Deus, o Cordeiro, Jesus, estava sentado no trono, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Apocalipse 22, 1 em diante, fala assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai, olha só, de qual trono? De um trono, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus Cristo, Deus é o Cordeiro, sai deste trono. Verso 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura dos povos. Verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, não tem mais maldição. Toda maldição foi encravada na cruz. Nela, olha lá, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, porque Deus é o Cordeiro, é nesse trono que está, e os seus servos o servirão. Ainda mais para você nesse finalzinho, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, somos nós, ao vencedor, dar-lhes-ei a sentar-se comigo no meu trono. Olha só o que a palavra está dizendo, no meu trono, não são nos tronos, ao vencedor, somos nós que fomos mais que vencedores através de Jesus, fomos feitos assim. Ele diz, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não é que Jesus sentou no colo do Pai, ele se assentou porque ele é o próprio Deus. Quando ele diz com meu Pai, é porque os desígnios de Deus para Cristo, você tem que entender isso, os desígnios de Deus para Cristo, sabe, até Cristo viesse, isso veio lá de trás, quando ele ainda não tinha um corpo. Então, desde que meu Pai, na manifestação de Deus em espírito, já havia determinado a prognose, o desígnio de Deus, a presciência de Deus. Amém? Olha só, vamos finalizar. João 3, 13 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha como a Bíblia é clara, ninguém subiu, aquele que desceu. E aquele que está no céu, que está no trono, Jesus está lá, o trono está ocupado. João 6, 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Olha lá, ele só vai voltar para o lugar que primeiro ele estava. Jesus estava lá. Jesus veio de lá e Jesus retornou para lá. Então a Bíblia estabelece aqui, nós estamos entendendo que só existe um Deus. E esse Deus é o próprio Jesus. Ele é o verdadeiro, ele é o próprio Deus. Eu quero mostrar mais algumas referências para você. Em 1 João 5, 20 diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. É Ele que está dando entendimento, não é por força, não é por poder, é o próprio Senhor. Tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho, Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E olha só ainda o apóstolo Paulo escrevendo agora. Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para todo sempre. Olha lá, é o mesmo do princípio que na criação tem a manifestação de Deus, na redenção como Filho e na consumação dos séculos como Espírito. É o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo sempre. Então, se é para sempre, a gente tem que concluir o quê? Nós concluímos que Jesus Cristo é o Deus eterno. É o Jeová feito em carne. Esse é Jesus. E nós vamos finalizar agora com o último de hoje. Diz lá em Filipenses 9 em diante. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque não é mais El Shaddai, Elohim, Jeová Sideknu, Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, todo joelho se dobre, olha lá, e nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, não temos dúvida. Jesus é o próprio Deus, eu mostrei aqui várias passagens, eu creio que você pode depois meditar, pode ouvir esse programa com mais calma, mas não tenha dúvida, existe um Deus, o nome dele é Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. Então, nós vamos terminar esse programa com toda essa revelação, felizes, porque quem está revelando isso é o próprio Deus. Eu quero que você, tire todo impedimento, não importa quanto tempo você teve de
cristianismo, de legalismo. Fique com o que Deus está te revelando, confira isso na sua Bíblia. Eu trouxe aqui as passagens para você ler depois com mais calma, mas sabe, fique com a revelação de Deus. Não coloque o sistema, não coloque a tradição dos homens. Jesus já combatia isso na época dele. Fique com a revelação do apóstolo Paulo, com a graça de Deus, com aquilo que Deus tem nos ensinado para esse tempo. É tempo de Deus revelar, de Deus tirar as escamas e iluminar os olhos do seu entendimento. Estamos chegando ao final de mais um impacto poderoso, profundo, mas eu espero você no próximo impacto para juntos nós queimarmos mais, fritarmos mais e termos mais revelação da parte de Deus. Se você quer nos acompanhar, você já sabe, temos as nossas redes sociais, é só você procurar Cristo Vive SP no Facebook, no YouTube, no Instagram, você vai nos achar. Temos o nosso site, cristovive.com.br, temos todas as mídias sociais, temos também o nosso WhatsApp, se você quer fazer contato, aparece aqui na tela o nosso número de WhatsApp, estamos aqui em São Paulo e também se você, portanto, é da região de São Paulo ou está aqui em São Paulo, venha nos visitar, nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, no bairro do Brooklyn. Se você está pelo YouTube, compartilha isso para o maior número de pessoas. Se você está pela TV Milagro, eu espero você na próxima programação para juntos nós crescermos na graça e no conhecimento. Você sabe que o amor resgata, a graça transforma, é isso que Deus está fazendo na sua vida. Eu amo você em Cristo Jesus e eu te espero no próximo impacto. Graça e paz a todos. Tchau!